confusão é a situação na qual nós estamos. Caio Junqueira, Thaís Arbex e eu, vamos ver se a gente consegue sair um pouco dessa confusão agora conversando ao vivo, entrevistando ao vivo o relator desse projeto de lei orçamentária de 2022, é o deputado Hugo Leal, está no meio do furacão. Boa noite, deputado. Muito obrigado por participar aqui da nossa edição. Deputado, logo nossa primeira pergunta. O senhor, ao criticar a decisão do STF, que suspendeu, né, a emenda do relator, o senhor disse que daqui a pouco o Congresso nem precisa mais existir, não há razão para existir. Qual seria a saída para o Congresso continuar existindo então, deputado? Eventualmente transformar os recursos de uso discricionário do Executivo seria uma saída? Bom, William, primeiro eu quero agradecer a oportunidade e dizer que temos muitas saídas. O Executivo tem o seu papel, o Legislativo tem o seu papel e o Judiciário também. O Judiciário é, ao final das contas, o balanço, né? O balanço final de qualquer tipo de ação que possa caracterizar algum tipo de irregularidade. Mas o que nós estamos vendo num momento como esse é algumas inversões, né? É só isso. Uma coisa é a questão da narrativa. E nós precisamos enfrentar essa questão da narrativa porque ficou parecendo, à vista da população, que nós estamos tratando de uma matéria que é segredo, que é secreta, que foi imposta recentemente, e não é bem assim. Nós temos que entender um pouco do histórico dessa questão orçamentária, para entender o histórico da questão orçamentária e entender uma lógica que nós estamos debruçados agora para poder oferecer à população, né, a todos, né, essa transparência que se repete aqui na questão das emendas de relator. Lembrando que o meu papel, né, será a partir de 2022. Né? O que ocorreu em 2020 e 2021 ainda está sob análise do Supremo Tribunal Federal. Porém, então, portanto... Deputado, deixa eu passar... Pois não, conclua, deputado, eu quero passar a palavra para a Thaís. Portanto, o que nós temos que fazer agora é definir essa questão da decisão do Supremo Tribunal Federal, que suspende a execução desses recursos, que eu acho que causa preocupação com todos, e avaliar onde precisa ser apreciado, onde precisa ser aperfeiçoado o sistema. Thaís. Boa noite, deputado. Vou pegar justamente noite, daí de onde o senhor deixou. A gente sabe que a Câmara já está trabalhando em um possível recurso ao Supremo Tribunal Federal, justamente para conseguir dar mais clareza em relação a tudo aquilo de emenda do relator que já está empenhado. Mas também já deu alguns sinais bastante claros de que vai atender à decisão do Supremo. Eu queria que o senhor explicasse com mais detalhe como vai ser esse caminho e qual que é a perspectiva, a expectativa do parlamento em relação a esse caminho, se será aceito ou não pelo Supremo Tribunal Federal, deputado. Thaís, nós não podemos fazer um juízo de conveniência aqui, de avaliação sobre a questão do Supremo. O que está sendo preparado, vamos lá, do ponto de vista técnico, está sendo preparado pelas casas, tanto pela Câmara quanto pelo Senado, uma medida que chama-se embargos de declaração, para que haja um esclarecimento sobre a questão especificamente da aplicação desses recursos, desses valores. Nós estamos em torno de 7 bilhões de reais, sendo que 4 bilhões e 600 é só para a saúde. Como é que eles deverão ser, então, liberados, caso empenhados? Então, o primeiro passo é o fato concreto gerado pela decisão. Como proceder na execução, no pagamento desses recursos que estarão aí, no prazo aí de 40, 50 dias a serem executados. Ponto 1. Ponto 2, a casa já vai fazer o seu dever de casa, que é avaliar. Mas eu quero fazer uma lembrança aqui, Thaís e William, para o nosso telespectador. Esta matéria sobre a questão da identificação, sobre a questão da autoria, já foi objeto de uma legislação da Câmara, que foi vetada à época pelo presidente da República. Essa identificação, inclusive do autor da emenda, da sugestão, já tinha sido objeto de discussão, aliás, por 2 vezes. E as 2 vezes essa matéria foi vetada. Então, não pode se atribuir exclusivamente à Câmara uma intenção de que nós não quiséssemos fazer a identificação específica de onde a emenda vinha e quem seria o seu autor ou essa indicação, que eu acho que é onde resume
o nosso trabalho. Caio, onde vamos lá? resume a perspectiva. Tá, o Caio agora, deputado. Deputado, boa noite. Tendo em vista Boa noite, aí equilíbrio de poderes e por aí vai, o senhor acha que chegamos, desde a redemocratização, no auge do poder do Congresso sobre os recursos financeiros da União? É isso que se explica a fragilidade que o Palácio do Planalto e presidentes da República, pelo menos desde Dilma Rousseff para cá, têm em se contrapor a esse poder do Congresso Nacional? Acho que não é questão de se contrapor, é o que está na Constituição, é a questão da harmonia. É a independência e a harmonia entre os poderes, né? A harmonia significa que nenhum deve ultrapassar o espaço que seja do outro. A questão do orçamento, a regra orçamentária, ela é uma iniciativa do Executivo que é apreciada e emendada, do ponto de vista constitucional, pelo Parlamento. Isso é uma lógica, isso aí ninguém pode desmerecer e desconhecer. As duas emendas que estão na Constituição são as emendas individuais e as emendas de bancada. As outras emendas que estão no sistema regimental por via constitucional estão lá as emendas de comissão e as emendas de relator. Todas elas seguem o regramento do PPA, do Plano Plurianual, da LDO. É assim que funciona há anos. Essa disputa entre legislativo e executivo, ele se dá no campo político e por isso ele trabalha, repito, com a harmonia. E assim é a lógica, óbvio, de cada um tentando, o governo federal e aí o executivo tentando aplicar a sua política pública em determinadas regiões ou em determinados focos, e o parlamento, que é característica do poder político, levando influenciar por um lado mais social, por um lado da saúde, ou por um lado do investimento da infraestrutura. Isso é o fato político, isso é o entrave, o conflito, às vezes, o debate que há político. E o orçamento é o ápice dessa discussão. Não resta dúvida que para você não só pensar nas políticas públicas, é preciso que você tenha recursos para que elas sejam viáveis. Algumas vezes elas são convergentes, outras vezes não são convergentes. Aí outras vezes vão atender a interesses regionais, a interesses locais, e é assim que vai funcionar. Repito, esta convivência vai existir sempre, independente de quem seja o presidente. Deputado. Os parlamentares... Oi. Não, queria fazer minha última pergunta, se o senhor concluiu a sua resposta ao Caio. É o caso, Sim, né? Pois não. Tá, então a minha última Sim. pergunta é a seguinte. O senhor nos indicou que a sua atuação decisiva é em relação ao orçamento de 2022, né? 22. O senhor reiterou isso. Isso. Nesse relatório que o senhor está preparando para 2022, deputado, o senhor terá ali também as RP9? Ao que me consta, elas não estão no texto que o senhor recebeu da equipe da economia. Sim, não necessariamente eles podem estar ou eles podem ser recompostos, ela pode ser recomposta. O que é necessário é que fica claro, não só pela decisão do Supremo, mas pela decisão da própria Câmara, do próprio Congresso, né, Câmara e Senado, é que nós vamos fazer esse aperfeiçoamento, nós vamos fazer essa identificação, esse equilíbrio que precisa haver na distribuição de esse orçamento, respeitando uma lógica de política pública, uma lógica de áreas a serem colocados recursos. Lembrando que a maior parcela desses recursos, sejam RP9, RP8, qual é a emenda, vão para a área da saúde. E assim ficou determinado e assim será feito. O que eu quero deixar claro aqui, William, eu acho que esse é o meu papel a partir do ano que vem, em 2022, ou seja, na discussão agora desse orçamento para 2022, é que nós vamos, aproveitando esse debate, essa discussão, né, que tomou aso aí através da decisão do Supremo Tribunal Federal, que nós vamos também nos aprimorar, aperfeiçoar. O que nós não podemos fazer é abrir mão das prerrogativas constitucionais que são dadas ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo de fazer esse debate, de fazer o emendamento e de fazer, obviamente, levando os recursos para aquelas regiões que mais precisam, obviamente respeitando a política de cada parlamentar, respeitando a lógica. É assim que vai funcionar e é assim que eu quero oferecer para os meus colegas congressistas, tanto da Comissão Mista de Orçamento, quanto na aprovação no Congresso Nacional. Deputado Hugo Leal, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da CNN. Boa noite.